as empresas ou as indústrias, as escolas técnicas e as universidades não conversam. Porque se tu tens um problema de escassez da mão de obra, alguém não está a formar de acordo com a necessidade do mercado. Estamos a formar para outras coisas. Um colaborador que entra já com alguma experiência, com um nível acadêmico, com um determinado nível acadêmico, o tempo de resposta do mesmo para alcançar aquele objetivo organizacional é menor que aquele que entra com menos experiência e já com alguma necessidade de formação. Se a empresa realmente deu formação, acolheu bem é aquele trabalhador que vai levar o bom nome da empresa para outras instituições. Nós estamos aqui a falar, nós podemos girar em qualquer empresa, qualquer instituição. Vamos acabar sempre falando do INP, onde tudo começou, o INP que nos formou, que nos deu essa bagagem que nós temos hoje. Saudações a todos, eu sou Daniel Cães, esse é o podcast Conhece os Engenheiros de Angola. O propósito desse podcast é mostrar a nossa Praça Nacional, os engenheiros que cá temos e os profissionais angolanos também, não só na classe de engenharia. Mostrar também no exterior os engenheiros angolanos que lá temos, em especial na classe de engenharia. Hoje estou com dois convidados, uma é a senhora que trabalha nos recursos humanos e outra é um engenheiro que desenvolveu um site de recrutamento. Então juntei o útil ao agradável. O nosso tema de hoje é sites e aplicativos de recrutamentos. Eu vou passar a palavra para começar à senhora Stephanie para se apresentar e depois o engenheiro Leroy. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Daniel. Como está? Bem, obrigada. E consigo, está tudo bem? Estou bem também. Boas. Gostaria que se apresentasse o nome, no caso já falei, mas pode outra vez frisar. Falar um bocadinho do seu percurso acadêmico e profissional também, para saber onde é que estamos. Ok, boas. Stephanie Matias é o meu nome. Estou inserida na área de gestão de recursos humanos. Academicamente estou a finalizar o curso de gestão de recursos humanos na Universidade de Luzias de Angola e trago como experiência especificamente ligado ao recrutamento e à gestão de recursos humanos no geral. Pronto, em suma é isso. Desde já agradecer pelo convite, Daniel. Okay. Obrigada. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Stephanie. Obrigado pelo convite, primeiramente, por estar para se fazer presente. É uma honra, porque somos produtos da mesma fábrica, passamos pelos mesmos processos e hoje, já no produto final, voltarmos a estar juntos para discutirmos então tópicos super importantes. Mas antes de mais nada, eu sou o Leroy José, sou pai, tenho dois filhinhos, e dentro daquilo que é a minha carreira académica, eu percorri desertos, começando pelo próprio Instituto Nacional de Petróleos, a posterior então ir fazer a universidade no exterior, fui fazer o mestrado depois disso e em 2024 que terminei o doutoramento ou PhD em gestão. Eu tenho aí uns poucos anos de indústria petrolífera, tenho aí uns 15 anos e se Deus permitir vamos continuar a trabalhar e com muita saúde. É isso aí. Deus vai permitir, Deus permite sempre. Deus é bom a todo tempo, não é isso? É verdade. Então, Leroy, vamos começar pelo site, não é? Que desenvolveu um site de recrutamento e que, pelas estatísticas também que tenho visto no site, é um site que está a ter muito boa aderência. Eu gostaria de saber primeiro o porquê
não é? Como é que começou essa ideia para desenvolver um site de recrutamento? Ou ficou muito aquém nos outros sites e decidiu desenvolver o seu site? Olha, é uma excelente pergunta. E é uma situação muito engraçada. É que sempre que eu fosse assistir telejornal, eu via que falávamos muito do conteúdo local, não temos mão de obra qualificada, não temos isso, não temos aquilo. E eu ficava assim, mas calma, há alguém aqui a contar quantos qualificados somos, Uhum. quantos não somos, o que é que falta para chegarmos lá. Epa, não podemos passar anos e anos com a mesma música. Temos que perceber o que é que está-se a passar em loco, temos que verificar. E a outra coisa que, na experiência que tive, não eu pessoalmente, mas o pessoal, os amigos próximos que passaram pelo processo de recrutamento, sempre foi muito demorado. Há empresas que levavam 2 meses, 3 meses. E eu pensava assim, não, deve haver aqui uma forma de nós encontrarmos os nossos talentos de muito mais fácil. Nós tínhamos os eventos, né, as feiras de recrutamento, e depois essas feiras eram muita malta, muita juventude. Então eu pensava, mas como é que eu serei visto assim tão rápido? Como é que eu estou nesse mundo, somos não sei quantos formados, quem que me vai dar conta? E isso foi passando na minha cabeça, desde 2014, 2013, sempre com essa preocupação. Em 2015, eu em casa, eu tinha o meu sobrinho e eu disse, olha, acho que temos que começar a contar os nossos talentos nacionais. Vamos fazer aqui uma spreadsheet, uma folha em Excel e vamos começar pelos amigos. Quem são os nossos amigos? E começamos então com a spreadsheet. Depois o meu sobrinho disse, acho que devíamos ter feito também, tio. Era um aplicativo. Assim seria muito mais rápido, não teríamos que mandar links e depois hoje todo o pessoal está com desconfiança dos links e não sei quanto. Então ali surgiu a ideia de criarmos então o conteúdo local. Em 2015 surgiu a ideia. Em 2023 tínhamos a versão daquilo que queríamos fazer, né? Mas não tínhamos muita tecnologia na altura. Em 2024 conseguimos trazer a versão mais próxima do sonho. Que tu estás aí a sonhar, tu queres ver como é que o aplicativo vai funcionar e tudo mais. Ainda é tu tens aquilo na tua cabeça e queres ver ele a funcionar. Em 2024 conseguimos, aí até o primeiro quarto do ano, mas faltava aquele toque. E eu, por ter esse gosto pelo conteúdo local, pelos nossos talentos, eu dizia assim, na rola, quem deve construir esse site ou essa solução tem de ser o pessoal local. Realmente tentei. Chegamos a uma fase em que começamos a ter dificuldades de executar aquilo que eu tinha em mente em termos tecnológicos. Aquela versão chegou muito perto, chegou aí a 80% daquilo que a gente queria fazer. Em final de 2024, teve que fazer um outsource com uma equipa que eu, na verdade, já tinha contacto no passado. Então fizemos a versão que hoje está disponível na Google e no Android, que é o conteúdo local. Esse aqui é o site. Como é que funciona por trás de um aplicativo de recrutamento? Quem coloca os critérios no site? A primeira triagem, como é que é feita? Gostaria de saber um bocadinho mais como é que funciona a máquina por trás de um aplicativo ou de um site de recrutamento. Na realidade, como é que funciona por trás, né, do site de recrutamento? Numa primeira fase é importante que nós tenhamos contato com o job description, né, a descrição da vaga, o perfil. E com essa informação que para nós é crucial, é fundamental, vai ser o nosso guião
para a publicação do anúncio na plataforma. Uhum. Eu vou poder identificar quais são os requisitos obrigatórios, quais são os requisitos primordiais que o cliente, ou nesse caso o recrutador, possa ter identificado, e daí eu vou preencher com essa informação na plataforma, desde licenciatura, experiência mínima, aptidões técnicas, a área ligada, e tem até inclusive campos disponíveis que podem ser alocados à informação da própria empresa para poder partilhar uma visão para o candidato de qual é a empresa que está a publicar a determinada vaga, e também partilhar as próprias tarefas que serão desempenhadas nesta função, que são questões fundamentais para tanto o candidato, ao ter contacto com a vaga, que vai candidatar-se, importante ter essa informação toda, como o próprio empregador ou outras empresas que estejam no mercado e tenham contacto com a vaga. De forma resumida, é dessa forma que funciona o anúncio, a publicação numa plataforma, né? O Leroy falou do tempo de resposta do processo de recrutamento. Há um tempo mínimo, ou porque é que uns recrutamentos demoram mais tempo em relação aos outros recrutamentos? Pronto, eu acho que a Stephanie está em melhores condições para responder, mas eu acho que tem a ver com a estrutura organizacional e da necessidade do próprio business, né? Do departamento. Bom, na realidade é necessário ter em conta dois fatores fundamentais. O primeiro é o tipo de vaga. Qual é a indústria, qual é o setor que vai albergar essa vaga? É oil and gas, é comercial, depende muito do setor, porque o nosso mercado, infelizmente, temos algum déficit para algumas vagas. Alguns médicos, engenheiros e particularmente o setor petrolífero. Temos uma grande dificuldade para encontrar candidatos que cumpram com alguns requisitos. Então, é um dos fatores que vai, neste caso, ajudar não digo mais, determinar o tempo para fechar esta vaga, ou o tempo que conseguimos fechar esse determinado recrutamento. E o outro fator é em relação, nesse caso, o próprio, a própria vaga em si. Muitas das vezes a própria vaga é um pouco mais complexa para poder encontrar este candidato, e no momento em que é divulgada, pode não ser divulgada da melhor forma. Muitas das vezes, é publicada o anúncio, mas em vez de nós utilizar um dos meios que é a divulgação, a difunção desta vaga em outros meios para poder atrair os candidatos com mais rapidez, não é feito da melhor forma. Então, são fatores que contribuem para que o processo de recrutamento demore um pouco mais de tempo. Ouve-se muito essa abordagem que há algum déficit para encontrar alguns perfis aqui nacionais para determinadas posições, e já deu para ver que é algo que as empresas já identificaram, estes tais déficits. As empresas como tal, eu acredito também têm um papel social, pode ser até social, ou alguma obrigatoriedade de dar algumas formações aos seus Exato. colaboradores. Por que as empresas não comatam esse déficit que alegam que algum pessoal nacional tem para preencher algumas vagas? Porque é uma abordagem que muitas das empresas falam. Ouve-se muito isso. Por que não optam em dar essas tais formações a esses candidatos para fazer o preenchimento das vagas, ou que nas empresas podem formar para futuras vagas ou futuros serviços que podem a empresa ter, pelo menos já tem pessoal qualificado? Compreendo, e realmente é um ponto fundamental. No entanto, há instituições, obviamente, que optam por esta vertente, que é formar os colaboradores, mas levam um pouco mais de tempo até conseguir alcançar o resultado esperado, porque um colaborador que entra já com alguma experiência, com um nível acadêmico, com um determinado nível acadêmico, o tempo de resposta do mesmo para alcançar aquele objetivo organizacional é menor que aquele que entra com menos experiência
e já com alguma necessidade de formação, além do custo que pode ser alocado. Algumas empresas optam por profissionais já experientes, não é? E já com estes graus académicos, e outras tendem a conseguir ou a adquirir candidatos também que não tenham estes requisitos e vão investir na formação. São duas vertentes diferentes que acabam de estar interligadas, mas que, dependentemente da empresa, não é? É que vão optar por uma ou outra opção. Ok. Só que dessa forma, nós vamos estar quase sempre apenas a tirar ou a tirar candidatos de uma empresa Para outra. para outra, porque seria mais fácil se nós dessemos sim senhor a tal dita formação. Porquê? Porque senão vamos continuar a ter escassez de colaboradores, porque vai ser sempre o Leroy está nessa empresa, vai naquela empresa, vai naquela empresa. Chega uma fase, o Leroy vai para a reforma e depois ficamos na escassez. Exatamente. O certo seria mesmo dar formação aos colaboradores que nós já temos, porque futuramente podemos ter um serviço que esse colaborador vai ser uma mais-valia para nós. E pegar nessa deixa, eu gostaria de saber se no site ou no aplicativo temos alguma vantagem em relação a formações. Pronto, uma questão, é um desafio, não é, que nós enfrentamos, não é, todos nós, tanto o candidato como o empregador. No entanto, não todas, pronto, a maior parte das empresas, apesar de preferirem candidatos já com experiência, não é, e algumas formações específicas, também temos grande parte das empresas em que optam por formar. Leva mais tempo, mais forma. Mas no meu ver tinha mesmo que formar, porque senão vai chegar um tempo mesmo que vamos estar com a escassez e aí vamos dar razão às pessoas que falam que não tem pessoal qualificado. Exatamente. E nós não queremos chegar nesse ponto. Nível. Sim. Não, exatamente. A formação é essencial. E eu compreendo a posição das empresas quando vão para um mercado. Ela quer ter os requisitos necessários, nesse caso da mão de obra, disponível, não é? Porque ela vem, já tem os seus custos operacionais e tudo mais, e como a Stephanie disse, muitas das vezes pegar o talento do zero, tu como empresa formar 10 que futuramente se calhar nem vão ficar na tua empresa, vão ter que ir para uma outra. Então é uma questão também da gestão de risco e a própria gestão da empresa. A gente compreende isso. E eu acredito que é normal, se me permitir, mas nós devíamos ter outros órgãos que fizessem esse trabalho. Porque é que nós não podemos continuar a formar pessoas em que não podemos usar esse conhecimento. O que é que tu vais formar? Não tens, por exemplo, tu tens 20 mecânicos, é isso que eu estou sempre a dizer, mas o mercado pede 20, o mercado pede 30 eletricistas, mas tu continuas a formar mecânicos. Por que é que tu vais continuar a formar mecânicos? Tem de haver aqui um equilíbrio. Portanto, tem de haver aqui um órgão que consiga ver e consiga casar, porque eu sou de opinião que há aqui um divórcio enorme na nossa praça. As empresas ou as indústrias, as escolas técnicas e as universidades não conversam. Porque se tu tens um problema de escassez da mão de obra, alguém não está a formar de acordo com a necessidade do mercado. Estamos a formar para outras coisas. Se a gente for às escolas técnicas, todas as escolas técnicas dão os mesmos cursos. Então, por que é que nós temos escassez? Falta de comunicação. Exatamente, falta esse ambiente onde as escolas técnicas consigam conversar com o pessoal da indústria
E também as universidades. As universidades continuam com um papel super importante, tanto quanto a escola técnica. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de olhar para os órgãos que gerem o nosso recurso humano cá em Angola. Ainda não fiz esse research, ainda não terei um tempo para estudar isso e vou estudar. Mas é exatamente isso que nos levou a criar o conteúdo local, que é para resolver isso. Alguém tem de ver esses dados. Esses dados devem ser partilhados. No conteúdo local, a gente traz esse benefício. Primeiro, é que alinhamos as posições do óleo e gás, e não só a energia, com o nosso decreto do conteúdo local, o 271/20. Portanto, as posições que lá estão são as posições do decreto. As existentes já lá estão. E nós conseguimos ver, porque imagina, se eu estou a ter nesse momento vários candidatos ou vários perfis com o mesmo curso, então existe aqui uma escassez do outro lado da balança. Portanto, por que não estamos a ter esse perfil? Será que não existe? Então nós conseguimos, e hoje eu consigo ver, porque já temos um número considerado de perfis. Embora estamos a ter também alguma dificuldade, dada a questão que nós sempre falamos sobre a literacia digital, mas nós conseguimos ver aonde está os nossos déficits na nossa praça. E são dados que as empresas vão poder ter, quem sabe o próprio governo poderá ter, porque é isso que a gente quer. Nós queremos ser uma solução para o nosso mercado. Falou E aliás, ainda sobre essa temática, não é? Nasce uma outra problemática, qual é? O preço que é alocado às formações face à possibilidade dos candidatos fazerem essas formações. Porque imagine, uma empresa petrolífera que quer alocar um candidato e precisa de uma determinada certificação. Este candidato não tem experiência, está a começar, quer ingressar agora no ramo petrolífero, não é? No entanto, ele está desempregado, está à procura de trabalho, não tem condições necessárias que é para fazer determinada formação. Mas se formos ver para a área, o preço dessas formações para ingressar no mercado petrolífero são extremamente caras. Estamos a falar de formações de 2 milhões de kwanzas. Como é que um candidato que está desempregado, não tem este valor para poder fazer essa formação, vai poder fazer essa formação, não consegue ingressar no mercado de óleo e gás porque ele não está formatado, não está formado para tal. Temos essa problemática. Então, é um dilema que precisa ser analisado, principalmente analisar o valor, o preço das formações precisam estar nivelados, porque não tem como o candidato adquirir certas formações se ele próprio não tem as condições financeiras para tal. Então é uma outra problemática. Sim. Nós cá temos, acredito que empresas operadoras temos, acredito que mais 5, se não tem 5 ou 6. As Big Five, não é? Big Five. De resto é tudo contratado. E as empresas contratadas trabalham para as empresas operadoras. Cada posição é paga pelas empresas operadoras ou produtoras. E pagar um candidato para fazer formação de 2 milhões de kwanzas para uma posição, vamos aqui supor, que é pago a 5 milhões de kwanzas ou 10, tu podes formar 5 pessoas. Ok, as empresas estão no dilema de redução de custos. Mais vale tu teres pagar uma posição de 2 milhões de kwanzas, né, do que perder uma posição paga por um cliente de 10 milhões de kwanzas. Quem sai mais a perder? És tu. Exatamente. És tu. Exatamente. Pronto, se nós isolarmos e não falarmos na generalidade, se formos falar do óleo e gás,
a gente consegue ver os esforços, né? Tu tens até leis ou até algum benefício fiscal para aquelas empresas que mais treinam o seu pessoal. Isso existe. Também temos na nossa praça empresas no óleo e gás que formam e estão sempre a formar. Mas, imagina, não é suficiente. A última vez que eu vi, acessei o website da NPG, estamos a falar de 2.000 empresas disponíveis em termos de dados. 1.000 alguma coisa que foram já credenciadas e 1.000 por ser visitadas para fazer auditoria. Portanto, tu tens aqui 2.000 e tal empresas no nosso mercado de óleo e gás. Não, isso não significa que é o total, porque ainda tens empresas que ainda nem foram, nem submeteram a sua candidatura para prestar esse serviço. Então, eu acho que deve ser um esforço de todas as indústrias, não só do óleo e gás, mas também tem de ser extensivo às outras áreas. Embora o óleo e gás é que mais recruta, é que mais apresenta um dinamismo, embora que também é que mais deixa, libera os seus funcionários, né? Então, mas deve haver aqui um esforço combinado. Não pode ser, a balança não pode ser só do óleo e gás. E também concordo. E aliás, existe a necessidade, né? Os meus colegas, aliás, o apelo vai para eles mesmo, ter um bocadinho mais de sensibilidade ao recrutar certas vagas. Há formações específicas profissionais que, se o candidato não tiver, obviamente que a empresa pode custear e, aliás, poderemos ajudar, não é, a certos candidatos que tenham competências para desempenhar certas funções e que por uma ou outra formação não estão empregados porque a empresa exige que seja uma formação obrigatória. Tanto as empresas, falou aqui vamos já, vou fazer só uma pergunta, vamos já para o site. Falou do plano de formação, que há alguns candidatos que são-lhes dada a formação e a posterior migram para outras empresas. Eu acredito que tem de ter um plano também de retenção de empregados, né? Se assim Sim, posso é dizer. Colaboradores. De colaboradores, sim, obrigado, é o termo certo, sim. A De política, colaboradores, não é? sim. A política. Como as empresas têm um plano de retenção de clientes, as empresas também têm de ter plano de retenção dos colaboradores. Uma empresa não pode ter medo de perder os seus colaboradores. E acho que estamos aqui a falar no backstage. Se o colaborador se a empresa realmente deu formação, acolheu bem aquele trabalhador, é aquele trabalhador que vai levar o bom nome da empresa para outras instituições. Nós estamos aqui a falar, nós podemos girar em qualquer empresa, qualquer instituição. Vamos acabar sempre falando do INP, onde tudo começou, o INP que nos formou, que nos deu essa bagagem que nós temos hoje, ok. De resto foi complemento, mas é isso que se diz. O ensino médio bem feito, tu consegues se ingrar. Esse nós dizemos sempre, por que as empresas não têm esse plano de retenção de colaboradores? Ou se tem, por que não aplicam? É meio difícil de dizer, não é? Porque isso depende das instituições e quão robusta é a organização em termos de maturidade. Isso tens de tomar em conta, porque nem as empresas não estão todas no mesmo nível. Aquelas que tenham um processo mais sólido já têm esse plano, já existe. Agora, as que não estão a esse nível ainda têm esse caso, têm essas lutas. E pronto, é mesmo. Não é assim. Não é taxativamente. Exatamente. Okay. Para quantificar, não é assim tão fácil. Percebo, sim. Realmente existem estratégias, né, técnicas que são utilizadas pelas empresas para poder reter esses candidatos, esses colaboradores, não é? Quando, por exemplo, a formação é muito cara, ele assina, por exemplo, um
um termo de confidencialidade ou uma adenda. Exatamente, e não só o termo de confidencialidade, exato, tem um outro termo que neste momento passa-me, mas é justamente, ele tem um compromisso de ficar na empresa por um determinado tempo em função da formação que foi proporcionada a este colaborador. Então, é uma das políticas utilizadas para poder reter este colaborador pelo investimento que foi feito, não é? Então, dizer que não há, existe. Técnicas e estratégias existem, realmente. E pronto, é feito desta forma. Não é? Eu, por exemplo, eu beneficiei-me num processo semelhante. Quando vou fazer o mestrado, a minha empresa custeou aí acho que 60%, 70%. Okay. Mas tens aquele acordo que, parceiro, não podes sair depois de 3 ou 4 anos. Ainda temos que nos beneficiar desse investimento. Portanto, eu assinei. Como tudo, eu já estava aqui há 9, 8 anos, não tinha interesse em sair. Assinei, olha, passou o período e já passou. Então, já pagaste a pena. Já paguei a pena. Já paguei a pena. Estou livre, não é? E outras empresas ainda que exigem, por exemplo, tu vais assinar o acordo, né? Caso saias antes daquele tempo que foi acordado, tens a obrigação de fazer a devolução deste valor, parcial ou total. Exatamente. Então, existem técnicas de reter esses colaboradores. Ok, menos mal. Agora, partindo aqui no site, podes pegar o coisa. Eu, a princípio, o site é em inglês. Sim, sim. Traduziu-se aqui a partir mesmo do Google para português. Por que optou pelo site, pela língua inglesa? Uma vez estamos a falar do conteúdo local, tinha de ser, eu acredito que na minha perspectiva, tinha de ser a apresentação primeiro, quando tu abres o site, tinha de ser em português e ter a opção de trocar a língua, como nos outros países fazem. Os sites e aplicativos, a primeira opção é a língua oficial deles e tem a opção de outras línguas. Então, por que aderiu logo a língua inglesa? Uma vez que estamos a falar de pessoas que estão ainda na universidade, estão a sair, ainda podem já ter contato com a língua inglesa, não, é impossível não ter, mas que ainda não têm o domínio total da língua inglesa, não seria já um impedimento para eles fazerem a aplicação no site? Estás correto, mas foi uma questão só estratégica, porque o site não foi desenvolvida para ficar em Angola. Ela foi pensada para sair da Angola e buscar os talentos angolanos na diáspora. Portanto, pensamos num só todo. Eu concordo. Estás no teu país, a língua oficial, temos o orgulho da nossa língua e tínhamos que tirar ela, se calhar, em português inicialmente. Mas uma questão estratégica e de marketing era lançarmos a versão em inglês e a posterior, então, tornaria-nos muito mais barato fazer a versão em português a posterior e deixar ela, por exemplo, para os outros países da SADC já em inglês, porque tu tens, nós só temos aqui, tens Angola, mas depois tens a Namíbia, Zâmbia e por aí fora, tudo é a língua inglesa. Então, para integrar as bases de dados seria muito mais fácil deixarmos ela em inglês numa primeira fase e a posterior, quando começarmos a operar fully, a 100%, lançarmos a versão em português. Embora que também pensamos no seguinte, a solução foi criada para o setor de energias. Nós não estamos a procura de talento como as outras fazem, que é em todo o setor. Não, nós estamos focados na energia, óleo e gás, mineiros, a indústria transformadora. Acho que também dei conta, é algo também que eu queria perguntar, dei conta que apenas tem setor de óleo e gás, energia. Eu queria perguntar aí os outros setores. Vamos tem tudo do conteúdo local. Sim, conteúdo local não é só óleo e gás.
essa é só a primeira fase. A primeira fase, a gente decidiu, vamos entrar com energia. Por quê? Porque também é o ambiente que a gente conhece, não é? Nós conhecemos o óleo e gás, trabalhamos no óleo e gás, temos familiares na área de mineiros e tudo mais, energias renováveis e tudo mais. Era muito, para nós, sabíamos aonde que estávamos a entrar. Ok. E como é que íamos entrar, como é que vamos falar, o que é que queremos trazer de adicional, um benefício para a indústria. Então decidimos entrar inicialmente nessa fase com as energias. Agora, não significa que não exista posições, porque como a gente sabe aqui que a indústria de óleo e gás, tu precisas desde o mecânico, desde o motorista até as finanças, logística. Portanto, ela continua a absorver todas essas posições e todos esses perfis. E não significa que não são aceitos, elas são aceitas. Quando consolidarmos, então, essa indústria, vamos poder começar a abrir para as outras indústrias. O nosso objetivo é dinamizar esse processo de recrutamento e também resolver o problema da qualidade da mão de obra, treinamentos, o que é que se deve fazer. Portanto, queríamos ir para o setor que também mais emprega, não é? Saúde, escola, educação. Então, vamos chegar lá. Essa é a fase, estamos na fase inicial do projeto. Tudo começa-se por um ponto. Exatamente. Então sim. começou no ponto que o facilita mais. É isso que acabou aqui de dizer. Sim, é o que a gente conhece. Energias renováveis. Queria só que fizesse um tour aqui no site, dar algumas explicações. Sim, pronto. A ideia do site... Pode estar a falar e está a mexer. Sim. A ideia do site, na verdade, para a Stefânia e os nossos internautas, é que ela vem fazer o processo que era feito manual de forma automatizada, com o suporte da inteligência artificial. Anteriormente disse que num processo de abertura de vagas, tu tens uma job description, uma descrição de trabalho. Uma descrição de trabalho. Depois, a partir da descrição de trabalho, está-se a definir que tipo de perfil é que a gente precisa, certo? Então, nós modelamos o sistema dessa forma. Uma vez que a empresa abre a vaga de trabalho, o AI vai procurar os perfis que aplicaram para a posição e já faz esse match. Aí é 98%, 99%. Na plataforma, por exemplo, aqui estamos no website que é para as empresas. O aplicativo é para quem está à procura de oportunidades, tanto na Apple como no Android. O site é apenas para empresas? Para as empresas acederem os perfis. Os aplicativos é que é para os candidatos, para é os isso? Candidatos, certo. Então os candidatos a partir do site... Eles não precisam entrar aqui. Okay. Porque imagina, o pensamento por detrás era as empresas, tu não podes dar um aplicativo, porque tens um grupo de HR que vai gerir esse processo. Então um aplicativo para as empresas era no-go. Também na altura fomos falando com mais HRs na indústria e aconselharam-nos que devia ser só o website, porque tens um grupo de HR, um grupo HR, vai lá, faz o login e publica a vaga. Para as empresas, nós trouxemos também o AI para a criação da descrição de trabalho para facilitar. E eu, se calhar aqui a Stefânia nos vai poder dar maior suporte se existe uma complexidade da criação desse job description ou da descrição de trabalho, ou se não há, e quais são os gaps que se calhar a Stefânia já viu no passado para a criação
da descrição de trabalho. Mas queríamos tornar o processo muito mais fácil, porque a criação de job description são ações repetitivas e muitas das vezes já existem a necessidade já existe na empresa. Então tens aqui a oportunidade de ir colocar a job description e ele dá-te a mais certa ou melhorar o teu job description. Eu mais lá para frente, porque depois entra um pouco de ciência daquilo que já é outra parte daquilo que eu faço no dia a dia, não é? Usamos um pouco de ciência por detrás disso, mas era basicamente isso. E para nas empresas, quando é que se faz um recrutamento? Esperam apenas quando há desistência de algum candidato ou ele demitiu-se, ou quando a empresa por si demite um candidato para abrirem uma vaga de trabalho, ou a empresa também, porque da mesma forma que as empresas exigem os candidatos a evoluírem, a granjarem patamares maiores em relação à posição que ele está, acredito também que as empresas também têm de evoluir para ter mais serviços, para empregar mais. Não pode apenas esperar um candidato demitir-se ou a empresa admitir um candidato. Quando é que estamos na ocasião de ter uma nova vaga de trabalho, uma vaga aberta na empresa? Pois é, há diversas formas, não é, de identificar essa necessidade. Obviamente que uma das formas é quando o candidato demitiu-se ou quando há essa necessidade de fechar já uma vaga que está em aberto, não é? Ou quando a empresa identifica quando existe um acréscimo de trabalho. Por exemplo, um departamento de recursos humanos é vasto, tem várias áreas. E quando, por exemplo, tem apenas uma pessoa, não é? Ou duas, e estão com um volume de trabalho, um fluxo de trabalho muito grande, e pronto, chegam à conclusão de que existe a necessidade de colocar-se mais alguém que é para poder dinamizar o processo e atingir os objetivos organizacionais. É aí quando surge essa necessidade. Vai-se fazer um levantamento do que é necessário, né, em função daquelas tarefas que devem ser desempenhadas. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é generalista, que faz processamento, que trata das formações, que trata do processamento de salário, trata do recrutamento e seleção de candidatos. Ou seja, trata do departamento num todo. Obviamente que essa pessoa fica sobrecarregada. Então, o tempo de resposta para determinadas ações poderia ser reduzido se essa pessoa tivesse mais alguém. Então, claramente, é uma situação que verifica-se que há necessidade de agregar mais um candidato ou mais um colaborador para poder ajudar a dinamizar esse trabalho. Muitas das vezes também a necessidade vem de outras áreas, quando o chefe de área chega, ou o chefe de departamento, chega a essa conclusão, que há necessidade de ter um novo membro na equipa. Então, fazem chegar essa informação ao RH e nós temos a obrigação de fazer, ou seja, fazer a descrição deste perfil junto com o chefe de área daquele determinado departamento. Exato, porque ele vai passar, por exemplo, o que é as tarefas daquela área e o RH, por sua vez, vai então passar as informações daquilo que é o geral, né? Competências gerais e comportamentais que precisa ter um candidato para estar alocado àquela determinada instituição. Na altura do recrutamento, essa pergunta é famosa, a pergunta da expectativa salarial. No meu ver, eu acredito que essa é uma pergunta meio desrespeitosa, no meu ver. Primeiro porque a empresa tem o grau salarial das posições. Porque é meio desrespeitoso porque tu para fazer a aplicação tem que ter internet, ou para levar tem que ter dinheiro de transporte, tem que ter, são custos, tanto para nós como também para a empresa. Então, para seguir todo esse processo e depois chegar e falar qual é a expectativa salarial, e se o candidato falar uma expectativa muito alta, provavelmente é desqualificado por falar uma expectativa muito alta, e
pode ser alta para a empresa, mas não alta para ele, porque o candidato conhece o seu potencial e sabe quanto é que ele vale. E para depois, se falar uma expectativa salarial muito baixa, se calhar não é aquilo que paga na empresa, pode ser aceito por isso. E depois o candidato entra na empresa e descobre que está a ganhar muito menos E os demais? que os demais, na posição em que ele está a ocupar agora. Não fica mais fácil falar no candidato, ok, nós temos a expectativa salarial para essa posição, é esta, e depois o candidato vai falar, ok, de acordo com a minha experiência, de acordo com onde eu já passei, do que eu posso também agregar na empresa, eu posso agregar isso, eu almejaria ganhar isso. E ali já fica bem mais fácil uma negociação do que estar a fazer uma negociação no vazio, sem o candidato saber a expectativa salarial. Eu acredito que é uma negociação no vazio. Pronto, essa é uma questão que nós, os recrutadores, né, utilizamos muito para ajudar-nos a filtrar esses candidatos. Porque imagina, ao fazer um recrutamento, a empresa já, obviamente, no momento que é feito o job description, partilha conosco também o salário, né? Pronto, a faixa salarial, ou até quanto nós podemos negociar com o candidato. E em função também dos salários que já são pagos na instituição. Isso ajuda-nos a filtrar porque se for um candidato que tem uma expectativa salarial que está acima daquilo que a empresa pretende pagar, nós temos duas opções. Ou negociamos já com o candidato, se for aquele candidato que esteja no padrão, né? Aquele perfil que nós realmente procuramos e gostamos do candidato, ou olhamos e descartamos logo. Mas isso ajuda-nos a filtrar. Então é basicamente isso. Deixa eu acrescentar aqui, é um ponto muito caricato. Recursos humanos não recruta. Há um ponto que a Stefan diz, embora que ela falou num processo, quem recruta é o departamento. E das conta desse processo quando vais à entrevista. Quem te vai fazer o primeiro screening é os recursos humanos, e para tu passares tens o pessoal do departamento. Estes definem o budget. O departamento ou recursos humanos? Não, imagina, eu que te vou pagar salário, é o meu departamento. O departamento? Eu vou dizer que para essa posição é o X. Mas aqui quem define é os recursos humanos. O que eu tenho visto. Não propriamente. Não é. Dá essa sensação de quem define os recursos humanos. Recursos humanos é um departamento de suporte dentro das empresas. Quem define o budget é o departamento que precisa daquele candidato. É que vai dizer, para essa posição, para um Leroy, eu só pago X. Agora, eu também, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu acho que deve haver uma proposta mínima. É o que a gente colocou no aplicativo. Não se pode atrair talentos no escuro. É isso, sim, não vai dizer isso que eu disse aqui também. E nós não seríamos a primeira nação a espelharmos aquilo que é a expectativa salarial para eu poder recrutar o Daniel. O Daniel não para um talento, e falamos daqui da escassez de talentos, não é barato. E eu percebo que também há aqui várias questões no meio. Nós, no aplicativo, colocamos, tu tens que colocar o mínimo. Um talento que está na diáspora não vem às escuras. Tu tens que dizer, ou dás uma métrica de entrada que facilita com que ele já venha com uma certa expectativa. Para países já mais dinâmicos, mais lá para frente, tu já vês isso. Não é algo escondido para nós aqui. É confidencial, sim, para nós aqui o salário ainda é confidencial. E pronto, é confidencial para ajudar alguém, e quando não é, também ajuda alguém. Portanto, tens aqui essa problemática, e eu percebo a questão do recursos humanos, e é isso que nós queremos. Sim, nós queremos também mudar esse processo. Pelo que eu já vi, eu já me deparei com muitos talentos nacionais
que mesmo quando quisessem aplicar lá para a minha empresa, ligavam, epá, Leroy, diga-me aí, qual é a média salarial aí desse vosso pessoal? Epá, isso aí, chefe, depende, eu não sei se você quer entrar aonde, portanto, mas tu consegues ver, tens aqui uma métrica social que o talento não vem, não quer vir às escuras. Tu tens que dizer que benefícios ele terá para ele poder ainda pensar em aplicar, porque muitas das vezes ele está bem aí onde está, mas já está lá há muito tempo, precisa de novos desafios, mas ele, como está no escuro e as empresas estão sempre ali, epa, não vamos lá dizer, e também vamos lá ver, o recurso humano também quer reduzir um pouco aí o custo. Sempre com isso. Sim, então tens aqui esse jogo de cintura que acontece nesse processo. E mais lá à frente, quando a gente tiver os nossos sistemas ou os nossos processos, as outras fases já mais avançadas, vamos ter essa questão da mentoria, como se posicionar, porque ainda temos essa ideia de que quem recruta é o recursos humanos. Então tem de se esclarecer muito isso. Sim, na prática não é recursos humanos, não funciona assim. Os recursos humanos é a tua porta de entrada. Ok. E é aqui na porta de entrada que eu ia fazer uma questão a Stephanie relativamente à problemática que os recursos humanos têm enfrentado. Por exemplo, eles vão colocar uma vaga. Epa, eu preciso de 2 leirões para engenharia eletromecânica ou alguma coisa, mas recebem uma porrada de CVs que não tem nada a ver com a vaga. Portanto, até filtrarem esse processo, até não, realmente esse candidato, depois vem esse aqui, não, epa, eu acho que vou ligar a eu, Daniel. Epa, Daniel, conhece alguém com um perfil semelhante? Porque isso é natural da nossa cultura e temos que começar a falar dela como ela é. Não podemos esconder esse processo. É cultural. A gente poder ligar a alguém e dizer, epá, preciso de um candidato assim, assim. E tu vais fazendo esse processo manual. Então, eu sei que aqui os nossos recursos humanos recebem uma porrada de CVs que a maior parte das vezes nem tem nada a ver com o candidato. Por quê? É aquilo que estamos a falar das métricas. Imagina, se tu tens a tua juventude, a tua maior juventude à procura de emprego, ele vai continuar, olha, uma vaga, manda o CV. Epa, se calhar... Sem experiência. Sim, sem experiência. E nós gostamos, epa, vamos olhar para o céu, quem sabe? Não é? Não é? Vamos olhar para o céu. Vai estar distraído e vai passar. Epa, se calhar me vão aceitar e eu vou entrar. E, infelizmente, os nossos recursos humanos têm esse trabalho árduo de ir, ter de verificar 1000 e tal de CVs e tudo. E eu costumo dizer, pá, por amor de Deus, isso já é do passado também, Stefania. Isso aqui já... Estamos a falar de AI. Sim, agora, na era digital, né, temos que começar a deixar esses processos para trás. Já há soluções mais viáveis como a nossa. Não significa que essa é a única, embora que essa é a única que usa a linguagem local. Okay. Essa é a diferença, só para chamar a atenção. Tu tens vários sites de recrutamento. No nosso algoritmo, nós colocamos a linguagem local. A Stefania fala dos cursos necessários, dos cursos que é preciso, aqueles que são críticos. Essa linguagem não existe lá fora. A necessidade é local, não é. Então, nós trouxemos essa questão. E depois existe ainda a problemática dos cursos técnicos com certificados falsos. Não é? Imagina, eu não trabalho nos recursos humanos, mas eu tenho amigos. Mas tem a visão, mas conseguimos ter a visão. Eu tenho amigos lá em vários recursos humanos que estão sempre a dizer: pá, Leroy, essa malta manda-nos aqui certificados falsos e depois temos que verificar e muitas das vezes até já está contratado.
Então, esse processo todo, por que deve ser as empresas a fazerem? Nós, conteúdo local, viemos com essa... Com a solução. Sim, o recurso humano tem que estar focado. E porque tem até custos, não é? Tem. A Stefânia aqui é a nossa SMI, podes nos dizer melhor. Tu não podes estar a colocar os recursos humanos há 30 dias, 60 dias atrás de um candidato. Os recursos humanos têm outros processos dentro da empresa para verificar. Então, se for uma empresa num processo muito sólido, vai considerar esse custo. Eu coloquei aí o Daniel a trabalhar num processo de recrutamento e eu pago o salário. O pessoal de recursos humanos já há 2 meses, porque são share service. É uma posição, como eu disse anteriormente, é uma posição de suporte. E as empresas que controlam esse custo operacional e têm essa ideia, não querem que o seu departamento fique 6 meses. E 6 meses é uma loucura. Quer dizer que tu já gastaste muito dinheiro para encontrar um talento. Porque, Stefânia, se hoje... Epá, com essas palavras todas, colegas, isso eu não sei. A Stefânia acho que já vai indicar. Tem de indicar para a empresa onde está trabalhando para outras empresas. Não é uma solução... Essa solução é para os nossos jovens, né? Nós conseguimos os nossos primeiros empregos de forma... manual. E tu sabes, saímos da escola... Levar CV levar CV. E hoje tu tens um mercado em Angola muito mais competitivo. Hoje tens muito talento local formado, muito bem formado, que ou está na diáspora ou vem da diáspora. Portanto, tens muito talento e o mercado tornou-se muito competitivo. E o pessoal que é formado localmente, que precisa esses cursos, então o processo não é fácil. E a solução vem para isso. É mais uma solução. Na verdade, eu costumo dizer, estamos a doar aquilo, não, estamos a retribuir aquilo que o Estado nos proporcionou. Nós fomos a uma escola pública na altura, mas existia a escola. Nós gostamos muitas das vezes de falar, não, mas existia a escola, chefe. A escola estava lá. E apanhamos essa escola. E como cidadão nacional, e essa é a minha luta diária, quem deve resolver o teu problema não é o teu vizinho. Temos de ser nós. Então, se estamos com um problema que nos está a afligir, ainda nos vai afligir daqui dentro de 5 anos ou mais, por que é que eu tenho que esperar o cientista que está fora do país para vir me dizer, meu amigo, tira esse balde d'água da tua porta e joga aí? Portanto, nós é que sofremos com os problemas e pensamos que quem nos vai trazer a solução é o vizinho. É o vizinho. Portanto, temos que mudar um pouco essa consciência. E nós doamos essa solução. Não foi patrocinada. Não sei, eu acompanho o processo, ainda lembro quando falaste da primeira vez. Na verdade, estamos a fazer. Fizemos ela com recursos próprios, muito sacrifício. Porque queremos ver a outra geração a não passar o que nós passamos por esses problemas. E depois temos uma média juvenil de 16,5 ou 16,6. Muito alto. Hoje estamos a falar da geração Z e também já estamos a falar da geração Alfa. Portanto, há necessidade de sermos um país jovem. Nós não podemos continuar a deixar os jovens Deus dará, como a gente diz, manda o CV, eu vou olhar para o céu. Não podemos. E temos que, aonde a gente esteja, temos que dar o suporte. E essa, na verdade, a solução vem por detrás disso. Eu acho que todos nós aqui já teve um primo, uma prima, uma sobrinha que chegou. Tio Daniel, tio, diga-me aí qual é o curso que eu devo fazer. Não é? Exatamente. Como é que eu faço para entrar para a indústria? Como é que eu faço para fazer isso? Tu consegues ver pela pergunta que todo mundo quer jogar ao mesmo nível. Há vontade de aprender para poder conseguir uma boa vaga. Portanto, isso é um assunto sério. Isso é um assunto que nós não podemos deixar a mãos
dos outros. É que nos está a afligir. Nós temos que ir para a rua. Quando digo ir para a rua, é com o nosso saber e tentarmos mudar um pouco esse processo. E o conteúdo local vem mesmo com esse objetivo. Não é só nós queremos fazer dinheiro, pelo contrário. Estamos aqui a falar de quanto é que custa um curso. Queremos fazer dinheiro para ir pôr o pessoal a fazer o curso. A fazer os cursos. Não é pôr só nos nossos bolsos. Nós fizemos eu pessoalmente fiz esse levantamento técnico que depois vamos falar um pouco para ver onde é que nós estamos a necessitar mais de mão de obra. Portanto, o conteúdo local vem para isso. Embora que é novo, Stefania, muita gente ainda não conhece. Sim, então, por isso é que queria que fizesse mesmo uma tour. E, aliás, é de louvar nessa iniciativa, aproveito muito para parabenizar-lhe, porque vai ajudar-nos a encontrar os candidatos certos, qualificados, com menos tempo, né? E vai, obviamente, contribuir significativamente para o mercado, não só na vertente empregadora, mas também na vertente candidato. Sim. Porque realmente é uma grande problemática quando nós fazemos o processo de recrutamento de forma manual. Levamos muito mais tempo quando nós poderíamos simplesmente dinamizar esse tempo. Agora já existe, né? Pronto, tem esse novo site aplicativo. O aplicativo que vai ajudar-nos e tem outros também que nós temos utilizados que é para encontrar esses candidatos, o que é muito bom para nós. Pronto, é isso. Parabéns pelo site. Faz aqui uma tour. Pronto, a começar, nós temos uma breve explicação de como é que a plataforma então funciona. Eu já tinha referido que para o website é só para as empresas e para os candidatos têm de baixar o aplicativo. Nesse momento só está nas duas plataformas. Já houve candidatos que pediram que a gente fizesse para Windows também, para lhes facilitar na altura da submissão do CV e tudo mais. Para quem usa Apple e tem MacBooks, ele abre no computador, nos MacBooks, o aplicativo normal e tem a mesma acessibilidade. A partir do site, onde é que nós podemos baixar o aplicativo? O aplicativo... Onde é que nós podemos ir? Eu venho aqui. Quando chegar, tá aqui. Quando chegar aqui, é só dar aqui um toque e tens o QR Code. Se passares o QR Code agora, ele leva-te logo ao aplicativo. O mesmo acontece então com a Apple também, a Apple Store. É só baixar o aplicativo e depois temos de finalizar o perfil. O que nós estamos a ver nessa fase é que entendemos um pouco, porque não estamos a divulgar, ainda não estamos a fazer muitos eventos sociais no social media. Mas acho que já devia, já era tempo. Sim. Vamos chegar lá. Eu sei que está todo mundo a cobrar para a gente acelerar esse processo. E então, para as empresas, têm de vir aqui, colocar as informações. Eu sei que o Daniel já conseguiu entrar. Já sim. Pode criar a sua conta como o empregador. Vai colocar aqui o telefone, depois inscrever-se e depois então fazer o login. O login. Portanto, o processo é assim, o sistema está a funcionar a 100%, nós queremos melhorar e para melhorar as empresas têm de aderir. E a precificação, para as empresas aderirem, há uma precificação, queremos saber a precificação. Existe. Nós temos aqui um plano, porque eu vou explicar um pouco porquê desses valores. Nós temos AI, estamos a providenciar AI para as empresas, gerar as vagas AI, a fazer análise dos dados. As empresas podem fazer análise do processo de recrutamento dentro da plataforma.
tudo com o AI. Temos aqui as métricas, por exemplo, no plano, na versão gratuita, que é para ter uma ideia como é que ela funciona, mas não tem acesso ao chatbot, percentual de correspondência. No plano profissional, estamos a cobrar 1 milhão de kwanzas, mas já concede submeter 10 vagas de emprego, já tem 25 opções ou opiniões na tradução da nossa maravilhosa Google, diz opiniões, mas a visibilidade é de 30 dias e tem o suporte por e-mail. O plano executivo, que são 1.995.000, as empresas vão ter 30 vagas, 50 opiniões de candidatos e visibilidade por ser um plano de 30 dias. Então é o valor mensal. O plano então empresarial, que é o completo, temos todas as soluções aqui presentes. É um plano muito mais robusto, muito mais caro. Tenho um gerente dedicado e, se porventura necessitar de um HR, a gente providencia um HR para fazer o first screen. Okay. Quando a gente diz assim, não, só queremos os candidatos, mas a Stefania sabe que também tem muito HR que está em casa. Exatamente. Nós, conteúdo local, se a empresa desejar que tenhamos um HR para fazer as primeiras entrevistas, sem usar muito o recursos humanos interno, o nosso HR que vai para esse trabalho faz essas primeiras entrevistas e depois submete o seu relatório. Os HR também serão avaliados e não são pessoas, não se vai escolher. Eu conheço o Daniel vai. Não tem outro processo, ainda não está espelhado aqui. E eles também serão avaliados dentro do perfil. Primeiro, a rapidez, quão assertivo foi, porque para não eliminarmos a necessidade, nós falamos muito de AI e pronto, AI resolve-nos um nosso problema. Queremos construir aqui, vai o AI, ele dá. Não, mas ainda tens a questão humana. Há questões que o AI não te consegue fazer o approach. E nós reconhecemos isso. Não estamos aqui a vender algo que a gente não conhece. Nós conhecemos a necessidade. Mas também abrimos a oportunidade para os recursos humanos. Tens às vezes um recurso humanos, uma amiga que não conseguiu emprego, ela pode trabalhar para nós de forma remota. Em forma remota. E nós muitas das vezes podemos até organizar o evento como no teu espaço, organizar o perfil, o pessoal que está ligado vem, faz as primeiras entrevistas e quando se identificar aqueles que vão poder passar, então vão para outra fase. Isso também para... nós somos conteúdo local e pensamos a todos. Não é só mão de obra técnica. Fala-se muito da rejeição de candidatos, tanto pelo site ou por aplicativo. Alguma solução inovadora dos CVs que foram rejeitados porque não corresponderam à expectativa ou porque são CVs que foram mal elaborados, para uma pequena mentoria, fazer repescagem mesmo dos CVs que foram rejeitados, se calhar ligar e falar porque é que foram rejeitados, porque é um feedback também que nós não temos, ou raramente temos. É uma excelente pergunta, aí eu vou explicar. Na questão de data protection, nós no aplicativo não partilhamos o teu CV. Ok. Não. O CV que os candidatos adicionam ou fazem o upload no aplicativo, o AI só tira as informações necessárias e cria o teu perfil. Ok. Percebi agora. Tens a questão de proteção de dados e nós temos essa responsabilidade de garantir que os teus dados não andem aí à deriva. E também dar a oportunidade aos recursos humanos de te ouvir. Ok. Eu se mando tudo, a Stefania já consegue perceber. Exato, já conseguimos fazer essa filtragem. Exatamente. Então, eu tenho que dar essa oportunidade aos candidatos. Se o AI demonstrar
que esse perfil casa com o job description, ele vai ser ouvido, será chamado para entrevista. E dentro do aplicativo também consegues ver em que fase do processo está a tua candidatura. Se foste rejeitado, ele vem também rejeitado. Mas deste-nos aqui uma ideia fantástica, que é pegar esses CVs e depois analisarmos. Pronto, é o que a gente faz, Daniel. Dados para nós é tudo. E é a base, é a partir dos dados que a gente começa então a abrir as portas e as janelas futuramente. Nessa fase é tudo ainda novo, não é? Em Angola estamos agora com 200 até antes do programa estamos com 207 perfis já cadastrados. Tudo angolano? Tudo angolanos. Okay. Queremos chegar a meta 300 já agora. Eu acredito que até o final do mês vamos conseguir, porque nós temos tido muita visita. Estamos na luta com o Senegal. O Senegal tem mensalmente está com uma visita de 1.230, 1.200, mas está com os números muito altos e nos está a criar aqui várias ideias, porque o Senegal está mesmo com uma necessidade muito alta e nós compreendemos porque é que o Senegal está assim. É juventude e o óleo e gás é novo. Então há essa competição. É algo também que eu queria saber. Por que no exterior apercebem-se com alguma maior rapidez de algumas informações em relação aqui? Vou dar um exemplo. Eu sou gestor de projetos e tem vezes que eu vou também à procura de alguns concursos públicos. E os sítios que eu vou são os convencionais, vou no jornal, vou no website das empresas, mas já tive contactos de pessoas no exterior e tu ainda tens de pagar, porque são serviços pagos, que eles te enviam alguns concursos públicos como exemplos que tem cá em Angola, que no jornal não tem, que nos sites também não tem, e para tu aderir tu tens de pagar. É o que provavelmente está a acontecer também com o Senegal, que acabou aqui de dizer. Como é que... E disse que não está fazendo muita divulgação do aplicativo ou do site. Mas como é que o pessoal no exterior consegue aceder com maior rapidez a essas informações ou ter em relação a nós aqui? Há algum gap aí? O que é que há? Não, não é bem isso. Nós, no aplicativo, nós analisamos através do Google Analytics a interação do aplicativo. E a Google faz esse trabalho para nós. A Google faz publicidades e vai divulgando a solução. Se tu deres conta, se pegares hoje o teu telefone e ires para a página normal da Google, ela dá-te páginas, sugestões e tudo mais. O que acontece é que, por exemplo, para nós, conteúdo local, nós usamos Google Analytics e a Google faz esse trabalho de divulgação. Só que é aquilo que falaste anteriormente. A solução está virada, está toda ela em inglês. Então, quando vai para os ads vão para esses para países, língua inglesa, e vê, Senegal falam francês e tudo mais. Mas tu tens Zimbábue, que cresceu. O Zimbábue teve um crescimento interessante. Zimbábue estava aí com Angola e de repente Zimbábue já estava com 23 mil views num dia só. E Angola ainda está aí a lutar entre 10 mil e tudo mais. Então, ali, por ser se calhar inglês, tens essa questão. Agora, lembras que a gente teve a falar porque é que tu vais esperar que o vizinho resolva a tua questão? Quantos aplicativos nós temos em inglês? De divulgação de informação. Ok. Tu tens, por exemplo, eu costumo dizer que Angola, eu gosto de Angola. Angola tem muita informação, mas tu não tens. Fora o nosso podcast de engenheiros e outros, se calhar, aqueles aplicativos que pegam toda essa informação e consigam passar de forma miúda
a sociedade. Essas, no exterior já tens esse grupo que atende os seminários, já consegue olhar para as vagas e tudo. Ele tem uma plataforma e publica para tu teres acesso. Imagina, ele paga salário. Para teres acesso tens de pagar. Essa é a questão. Acredito que seja é assim que eu vejo. De toda a interação que eu já tive com essas grandes páginas de African Leaders e tudo mais. É isso que acontece. Eles estão nos fóruns, eles têm uma equipa que faz isso, que vai buscar os leads, né? As posições. Angola precisa disso. Imagina, a maior parte das empresas que estão aqui também. Tu tens um número de empresas expatriadas muito alto, não é? Então, é fácil. Quando diz, eu, Angola, preciso de um gestor de projetos. Não encontra um gestor de projetos. Lá, ele vai pôr a informação pública. Ele pega e põe no website dele e identifica o talento. E se tu quiseres, pagas. É basicamente isso. Okay. Eu acredito que também grande parte dos candidatos estão padronizados ou muito virados para aquilo que é o LinkedIn, jornal. A maioria dos candidatos olha também muito para o jornal. E não só, né? Jornal, Job Artes, nesse caso a página, não é? Alguns vão para o Emprego AU, não é? Ango Emprego e vão olhando as vagas. Se bem que grande parte deles também reclamam do feedback, que realmente é defendo que nós, né, HR, podemos mudar este cenário dando feedback aos candidatos, porque às vezes é muito complicado um candidato participar de um processo de recrutamento ou mesmo aplicar a uma vaga e depois não ter um feedback. Então é uma obrigação nossa passar ou dar esse feedback a esses mesmos candidatos para que tenham uma visão ampla de como é que foi a sua aplicação e se realmente como é que foi, por exemplo, a sua entrevista, não é? Então eu acredito que é se calhar, não só... Pronto, é um problema, uma problemática nacional. Né? Sim, porque a questão do feedback é primordial. Tem feedback, aquele automático, também já recebi muito, de obrigado pela tua candidatura e escolhemos outro candidato. Isso não satisfaz o candidato. O candidato tem de saber realmente onde é que ele falhou, onde é que ele tem de melhorar. Eu acredito que tem mesmo de melhorar muito quanto à questão do feedback. Nós, por exemplo, no aplicativo tu tens a opção. O HR tem de pôr, quando for shortlist, colocar a nota. Ou, se lá colocar shortlist, a gente vê. Né? Nós conseguimos ver os dados. Foi shortlist, também a gente vê que candidato, se usou a nossa plataforma, qual é o candidato que foi recrutado nesse processo. Tu tens dados para comparar. Nessa fase, como a Stefania diz, ainda é muito... ainda estamos muito às escuras. E eu percebo essa preocupação. É mesmo relevante, mas tu não vais conseguir fazer se não tiveres um meio tecnológico. Imagina, a Stefania vai ter que mandar, por exemplo, se recebeu 1000 e tal ou 100 CVs para começar a ir um a um, não é? Eu acho que as questões tecnológicas vêm ajudar a resolver esse problema. E essas plataformas que entendam a linguagem local, eu estou sempre a frisar isso porque o LinkedIn, por exemplo, não entende a linguagem local. Ele é uma praça global. Tem as suas métricas que adapta-se à localização, existe, mas não entende essa tua preocupação. É só mais um processo de recrutamento. Então, as nossas soluções locais devem olhar então para esses processos. Se queremos resolver a questão minuciosamente, mas para recursos humanos eu vejo que é muito mais difícil eles conseguirem dizer, olha, tu não passaste por isso. Não. De forma prática, não é?
de forma prática, eu não acredito que os recursos humanos teriam esse tempo para analisar e dizer porque é que não foste recrutado. Agora, é necessário um feedback? É. Agora, entrar em detalhes, eu acredito que a questão tecnológica é a solução viável, né? No site a gente vai poder ver. No site nós temos vamos ter esses dados. Se foi recrutado, qual é os skills que o perfil que foi recrutado levava, qual é o curso que as empresas mais procuram. Então, no site, tu tens aqui um mar de possibilidades, porque tu tens muita informação, e o nosso objetivo é pegar nessa informação, não a informação da empresa, não. Eu estou a dizer em termos de dados, e podermos ir a uma escola técnica, meus amigos. Nós precisamos de um curso X. O mercado precisa. E como é que vamos fazer isso? Nós não vamos lá pedir dinheiro para... Não, nós queremos fazer as parcerias para mandarmos os nossos perfis lá. Nós, nessa fase, mandamos agora um perfil para o Sinfotec, sem parceria com o Sinfotec. Pegamos um perfil agora que vai começar na segunda-feira, está a fazer... é um perfil totalmente... cru mesmo, e estamos a ver como é que esse perfil vai adaptar-se, vai crescer. Mandamos para o Sinfotec, mas é tudo ainda feito em menor escala. Eu acredito que quando a gente ter as parcerias, conseguirmos mais capacidade financeira, então aí vamos poder conversar com essas escolas técnicas e também ajudar a resolver essa questão. Estamos a olhar muito para a língua inglesa para o nosso setor. Como o inglês diz, it's a must-have. Tu tens de ter. E queremos ajudar. A vontade está aí. E queremos dar também suporte aos nossos HR. O HR quer o seu top talent já ali, e nós queremos fazer esse trabalho por detrás. Queremos dar essa mãozinha. Mas também precisamos que alguém nos dê a oportunidade de trabalhar connosco, melhorar o nosso processo. Eu tenho um conhecimento de HR e os processos, porque durante a minha vida académica, e até hoje continuo a fazer, eu analiso os processos das empresas. Então eu sei o que é que está aí, o que é que se deve fazer. Mas as empresas, se nos derem suporte, nós automaticamente vamos poder também estender o nosso suporte aos nossos candidatos. E em termos de divulgação, disse que ainda não está a fazer muita divulgação. E quando começar a fazer a real divulgação, como é que quer ser ajudado, ou quer que seja dado suporte? É esse o termo certo? Ou quais portas já bateu? Ou quais portas pretende bater? Pronto, eu pessoalmente, como sou uma pessoa mais sistemática, e eu levo sempre esse processo dentro da minha equipa. Temos que apresentar a solução oficialmente. E oficialmente apresentamos ao Ministério. Fomos bem recebidos, o Ministério dos Petróleos. Fomos bem recebidos, devo dizer isso. Muita expectativa. Também sei que o Ministério tem trabalhado num processo semelhante, e eles têm muito mais coisas. Ou naquilo que eles vão fazer, ou estão a executar, vão colocar mais coisas. Mas apresentamos oficialmente ao Ministério. Queremos ter com uma peça para fazer a apresentação oficial. Depois dessas apresentações oficiais, então ali vamos precisar de suporte, como o podcast nosso maravilhoso podcast dos engenheiros, divulgar a solução. Estamos a usar também o próprio LinkedIn, estamos a usar os serviços da Google, vamos à rádio. Mas quando a gente fala assim, esquecemos da questão custo, não é? Nós estamos a falar, não, vamos lá, mas lembras que todo esse processo operacional tem custos. Então, nessa fase, nós queremos suporte para
a questão marketing e divulgação em massa da solução. E para as empresas é aderirem ao nosso produto. Só aderindo ao nosso produto e acreditarem em nós. Claro. Porque depois tens aqui uma questão... Credibilidade. credibilidade e depois a questão cultural. Eu estou ciente disso. Muitas das vezes, por ser local, a aceitação dentro da tua praça muitas das vezes é muito mais difícil. Por exemplo, é diferente como é que a gente foi recebido na África do Sul, né? Quando a gente falou para a comunidade sul-africana, e todo mundo, uau, mas por que nós não temos ainda a nossa... lá a comunidade já disse, não, nós também queremos ter a nossa... o nosso local content. E eu estava, meus amigos, calma lá, eu estou a vir aqui ainda remo, né? Ainda não consigo. Então, fora, estamos a ser muito bem recebidos, e acredito que dentro de mais um mês ou dois, já vamos, a comunidade na diáspora vai crescer enorme, vai crescer bem. Por exemplo, nós temos um representante na Irlanda. Eu não sabia. Temos muitos angolanos na Irlanda que já estão na vida de óleo e gás e energias que na verdade querem voltar para Angola e vir dar o seu suporte. Ele pode não querer morar em Angola, it's fine, mas nós queremos que ele venha dar o seu contributo, sim. E se calhar é aquilo, na interação humana vai poder ajudar um ou outro para crescer. Então em suma esse é o nosso sonho, e estamos a lutar que todos os dias a gente consiga pelo menos melhorar ou ganhar algo. Se conseguir, todos os dias estamos a ganhar um perfil para Angola, para nós já... Ainda que tivéssemos hoje só um perfil, eu estaria já... Um ganho. Eu estaria super satisfeito porque alguém viu e alguém acreditou. Todo perfil que lá está dá-nos manda-nos essa mensagem, está a acreditar em nós, porque eles nunca me viram. Se calhar agora me vão ver assim no nosso podcast, mas nunca ninguém me viu anteriormente. Eu estou sempre aí, como tu estás sempre a dizer, tu tens que aparecer mais. E pronto. Mas já temos 200, se calhar agora uns 208 ou 209 perfis, e isso é bom. Isso para mim diz muita coisa. E não ficou com receio de... A princípio deu o nome do decreto, deu o nome do seu site de um decreto, certo, que é o conteúdo local. Foi apresentar o projeto à NPG, muita ousadia, é isso? Não ficou com... Realmente mas é uma questão estratégica. E eu vou explicar porquê. Sempre que todo mundo fala de conteúdo local, está a falar de nós. Nós somos conteúdo local. O conteúdo local não é o aplicativo. Nós somos conteúdo local. Seria o correto darmos o nome à solução conteúdo local, porque nós somos conteúdo local. E aproveitamos, porque muitas das vezes nós falamos da frase não é marca, ainda não é marca. Nós registramos a marca 2 anos antes de até lançarmos o aplicativo. Portanto, ela já tinha sido registrada como marca antes dos aplicativos ou website estarem disponíveis. E como era a questão estratégica, é que se o Ministério falar, vai falar de nós. Se o pessoal das escolas técnicas falar do conteúdo local, se tu escreveres conteúdo local, estás a falar de nós, não é? Então era procurar aquele nome que todo mundo usa. Familiar, sim. Até falamos de forma sem pensar, conteúdo local. Isso era aquela questão do conteúdo local. Mas vou dizer, também foi um pouco de ousadia da nossa parte, porque tu vais para a casa dos teus pais e vais lá se apresentar como pai, né? Sem antes ter... Então, é verdade. Mas tudo parte desse sonho grande. E nós, por exemplo, nessa fase, eu não tenho receio de
de alguma coisa. Muitos de nós, eu sei que de forma assim, em nossas conversas de casa e tudo mais, nós estamos sempre a dizer que não, olha, te vão roubar a ideia e tudo mais. Eu nunca tive esse problema, porque Quem sabe sabe. o desafio, nós precisamos de ser desafiados. E o desafio está para a gente não dormir e pensar, não, se a Stephanie já criou, eu vou ver, eu tenho que pensar em alguma coisa para agregar valor à minha solução, para eu passar um pouco a Stephanie. E muitas das vezes até trabalhamos juntos. Por quê? Porque queremos resolver um problema que nos aflige a todos. Nós podemos estar aí a competir um com o outro, mas chega um tempo, vamos ter que trabalhar juntos para resolver essa questão. E nós estamos abertos para trabalhar ainda que fosse o Merimpet, ainda que fosse a NPG, porque a próxima atualização vai exatamente para bens e serviços. E já dizíamos toda ela, a bens e serviços é muito mais interessante. Eu não vou entrar em detalhes porque são questões... Essa aí não quer ser desafiado. Não, esta nós colocamos, tem muita boa intenção, mas tem muita tecnologia dentro do programa. Portanto, nessa fase, não adianta divulgar as ideias, porque até é o que eu disse anteriormente, está tudo aí. O que eu não estou a fazer nada de novo. Vamos lá ver. Claro. O que eu estou a pegar é tudo que está no mercado e tornar ela uma solução. Os dados estão todos aí. Nós falamos, olha, são 2.000 e tal empresas no nosso mercado. Algumas não foram certificadas. Nós temos ainda a problemática das empresas nacionais que têm as suas lojas, mas as empresas compram o equipamento fora. Os dados estão todos aí, não é? O que nós estamos a pegar é, meus amigos, não percam muito tempo, nós vamos já resolver os vossos problemas. É pegar tudo aquilo que está aqui, tu não precisas fazer manual, é tudo automatizado. E mais uma vez, nós precisamos de standards. Não é standards no papel. Se tu olhares na nossa praça ou no nosso meio ambiente, temos um problema enorme de standards. Eu às vezes fico aqui a ver aí o LinkedIn e vejo, a empresa fulana dá aí estamos muito contentes, conseguimos o ISO. E são empresas já conceituadas há anos. E eu estou aí a ver a publicação. Interessante. Só agora que ele estava... Então... Pronto, mas eu posso dizer que vem muita boa coisa para o futuro e se nos derem suporte vamos acelerar o processo, principalmente também na mão de obra. Vamos fazer agora os acordos com as universidades na África do Sul, onde os nossos estudantes na África do Sul poderão se registrar e não ficarem como muitos de nós que fomos posterior. Terminou a formação, tu não consegues ver onde é que vais aplicar. Portanto, tu já estás a estudar e vamos dar dicas, por exemplo, os cursos técnicos, as certificações que a Stephanie mencionou. Antes de sair dali, vem já com esses requisitos. E mesmo antes de sair, já vai aplicando para as oportunidades. Então, temos muito trabalho pela frente ainda, Daniel. E é um elefante. Como a gente sabe, temos que comer esse elefante aos bocados. Não vamos conseguir comer ele todo de uma só vez. Mas estamos a dar passos importantes. E qualquer outro suporte é sempre bem-vindo. Aí o pessoal que está nos assistir apoia em projetos do pessoal local, é angolano,
desenvolveu um aplicativo e um site de recrutamento, pensando ao nosso critério aqui local. Então, você que é empresário, aos órgãos competentes, entre em contato, pode ser aqui com o podcast ou a posterior o engenheiro vai fornecer aqui os seus dados a quem queira entrar em contato para dar suporte, porque todos nós saímos a ganhar. Não vamos querer que o aplicativo seja reconhecido apenas, ou primeiro, internacionalmente, depois ser reconhecido aqui. Então apoiem, deem suporte, porque todos nós é que vamos sair a ganhar. Estamos já na reta final, vamos começar aqui pela Stefânia. Algumas recomendações, algum conselho que possa dar tanto para empresas como para os candidatos. Esse é o momento. Bom, para as empresas, não é, eu opto por alertar e sugerir aos nossos colegas, não é, HR, RHs, em ser um pouco mais sensíveis com os candidatos, não é? Um candidato que tenha experiência e não tenha formação em em uma determinada área, pode muito bem a empresa ajudar, né, com esse candidato. E, aliás, vamos formar para que no final nós tenhamos um produto completo à nossa maneira, não é? Ou ajudar de alguma outra forma este mesmo candidato. Para os candidatos, ter um perfil no LinkedIn mais atrativo, preenchido de forma correta, as informações importantes, palavras-chave, é importante que estejam ilustradas, não só no LinkedIn, mas também olho de uma forma geral para o currículo, porque nós somos, ou seja, a melhor forma de nós apresentarmos as nossas competências é no CV. Então, para que um recrutador possa entrar em contato e ter aquela primeira vontade, curiosidade em conversar com esse candidato, é a partir do currículo. Certo. Então, ter informações primordiais, fundamentais, bem ilustradas no CV, ter um CV organizado é importante. E por último, é fazer as candidaturas via sites para aquelas ou seja, para aquelas vagas que realmente o candidato pretende aderir. Pronto, se é um RH, não vai aplicar-se para uma vaga de comercial. Um comercial não vai aplicar-se, por exemplo, para uma vaga de engenheiro. Então, são questões fundamentais que nós precisamos ter em mente, porque no momento, sobretudo no contexto angolano, existem várias vagas que são direcionadas e recebemos candidaturas de pessoas que não têm experiência nem formações naquela determinada área. Então, é isso, basicamente. Obrigado. E quero deixar contacto não pessoal, mas o LinkedIn para quem, se calhar alguém quer entrar em contacto, não sei se há essa permissão por mensagem. Sim, com certeza, sou muito acessível. Ok. Embora que fico um pouco indisponível, mas não há problema nenhum. Em algum momento eu vou ver a mensagem e responder. Mas tenho o meu LinkedIn, Stephanie Matias, e pronto, sou acessível e se as pessoas precisarem de algum apoio, algum suporte, eu estou aí disponível. Obrigado. Aqui, deixa eu ver. Pronto, antes da gente finalizar, vamos ver. Eu queria mostrar aqui. Tenho aqui o controle. Ok. Eu fiz um levantamento técnico muito. Na verdade, não terminei o estudo, mas aqui venho fazer aqui uma projeção do que quais são as habilidades técnicas que nós precisamos em Angola e como é que vamos reduzir então a dependência da força de trabalho estrangeira no seu todo, mas eu não sei se os nossos internautas conhecem os documentos, por exemplo, o Angola 2050, a visão. Eu sou rato. Ok, não, está certo, eu ainda estou mesmo por aqui. Pronto, eu faço aqui uma projeção daquilo que são as nossas, o que é que vamos precisar para melhorar então as nossas habilidades técnicas, não é?
embora que tenha um valor alto de 1,1 mas bilhões não é pouco dinheiro, mas é como a gente está sempre a dizer, é que temos que começar de algum lado. Eu sei que o governo angolano já fez muitos dos nossos talentos estudaram no exterior e tu tinhas o INAB que fazia todo esse processo. Então nós reconhecemos esse esforço, mas ainda estamos muito abaixo. O Human Capital Index para Angola é dos mais baixos da África subsaariana. Nós estamos a 0,36. Nós falamos um pouco aí dos nossos shortage em termos de mão de obra. Desculpa aqui a ligação entre inglês e português, porque também é a língua que a gente está sempre a usar. Então o óleo e gás ainda tem uma grande necessidade. Como veem, ainda temos aí 52% renewable energy, que começou muito recente, né? Não passa aí uns 5 anos, se não me engano. Estamos aí com uma necessidade de 19,8%, em indústria estamos aí em 12,4%, e digital estamos nos 15%. Então, só para dizer que temos aqui ainda um trabalho árduo por se fazer. Falou-se daquilo que é a projeção futura. Eu sou otimista, mas os dados vêm contrariar aquilo que é a minha posição do dia a dia. Projeta-se uma condição pior do que a gente está a ver hoje. Isso por quê? Porque hoje a informação é feita todos os dias. Vamos dormir e amanhã já saiu alguma coisa nova, não é? E nós estamos aí, o que é que se passa? Mais uma informação nova. Então, temos um trabalho enorme. Os nossos centros de formação técnica devem ser modernizados para poder então acudir a essa necessidade. Aqui eu dou um pouco daquilo que é o primary skill, as habilidades técnicas necessárias, subsea, engenheiro de reservatório, técnica FPSOs, integridade de pipeline, software developer. Então aqui dou um overview. Na verdade era mais para partilhar com os internautas e vermos. Continuamos ainda com um comportamento muito Luanda, que eu não sou fã disso, porque até nós fomos feitos, nem foi em Luanda na altura, mas se as províncias deviam ser reorganizadas de formas estratégicas, dada a estrutura juvenil de cada província. Então, nós temos, por exemplo, Benguela, o famoso Lobito Corridor, o corredor do Lobito, onde teríamos muita logística e supply chain, técnicos de agrobusiness. Nas Lundas estamos a falar sempre dos diamantes, embora temos aí também um bom número de geologists, mas não é o suficiente. Eu gosto muito do Ambo e a Willa, mas precisamos de mecânicos, expertos, veterinários. É só para dizer que nós não estamos atentos só para o óleo e gás, né? Nós começamos a fazer aqui uma ramificação para outros setores. Exatamente. Estamos atentos a tudo. Eu aqui faço uma proposta daquilo que devemos investir. Em termos de investimento, nós não temos investimentos, não temos aqui escolas
técnicas de excelência, são poucas. Eu não sei se conhecem alguma escola de excelência técnica. Eu sei que temos os mesmos cursos nos centros. Exatamente. Eu sei que o Sinfotec e as outras têm bom material de treinamento, mas ainda eles não conseguem resolver as questões. As básicas, se calhar, conseguem com treinamentos básicos, mas além disso não se consegue. Aqui fala-se muito do STEAM, né? Science, Technology, Engineering and so on, mas, por exemplo, não sei se agora já estamos a fazer codificação e literatura, literacia digital. Ainda não sei, ainda não olhei bem para as escolas. E pronto, daqui tenho uma visão que eu estou a propor, se aplicarmos então esse pequeno estudo, teríamos um crescimento de 40% da mão de obra de trabalho local e uma redução a 30% das questões técnicas expatriadas. E teríamos então um crescimento tecnológico e até triplicando na questão da renewable energy. Tocou num ponto importante quando estávamos antes de começar o programa, porque que províncias como Namibe não temos energia eólicas e solares, porque queremos insistir ainda nas energias ainda... Os fósseis. Sim, mas temos aqui uma grande oportunidade. Eu sei que há uma empresa no ramo de óleo e gás que tem aí que investiu nas energias solares, mas um projeto não acode todo. Agora, em termos de escolas, elas deviam estar qualificadas para esse tipo de treinamento solar e tudo mais, e começarmos então a consumir essas soluções locais. E outra coisa, para finalizar, primeiramente obrigado ao podcast. Sei que falamos por muitos meses e nunca conseguia estar aqui, tivemos muitos desafios para cá chegar, mas obrigado pela oportunidade. Vocês fazem um excelente trabalho. Eu tenho acompanhado sempre o vosso trabalho, sempre que tenho uma nova entrevista. Os pontos são importantes e eu gosto de ouvir-vos. Que continuem. Se conseguirmos crescer 1% todos os meses, vamos poder crescer 12% anualmente. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Stefânia, porque hoje aprendi muito com as tuas explicações. E vou levar muita coisa até para o conteúdo local e para a minha própria equipe. Pronto, estou grato. E quem sabe eu vou desafiar a Stefânia e o próprio podcast para uma futura discussão relativamente hard skill e soft skills. Eu já fiz um estudo agora dos CVs nacionais, só para dizer que mais do que 60% do que se pede nos CVs não é hard skill, mas soft skill. Mas pronto, isso é um desafio. Isso é um desafio para a próxima vez. E muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade, né? Num sábado como esse, podiam estar a fazer outras coisas, estão aqui para debater um assunto que muitas das vezes não é de interesse de muitos. Como podemos ver, não adianta aqui estar a citar muitas coisas, mas estão aqui. Também aprendi muito. Vou levar assim isso para toda a vida, o conhecimento vou implementando também, e conhecimento só é bom quando é partilhado. Vou continuar também a partilhar, a disseminar conhecimento tanto aqui no podcast como
em outros fóruns e, claro, o nome de cada pessoa que passa aqui também é sempre citado. É sempre citado e vou continuar a fazer isso. Para o pessoal lá de casa, subscrevam o canal. Esse é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. O intuito aqui é divulgar e mostrar a nossa praça, os engenheiros que temos, os profissionais angolanos que temos, tanto aqui como no exterior. Apoiem também o projeto aqui do engenheiro Leroy. É um projeto muito interessante, está numa fase embrionária, estamos a precisar de suporte. Não sei se deixou aqui os contactos, acho que não deixou o LinkedIn, mas vou voltar a palavra para ele dar o LinkedIn ou se calhar um possível contacto que possam para entrar em contacto com o Leroy para dar suporte, porque todos nós é que saímos a ganhar. Tem algum contacto que pode dar? Sim, tenho o business card, vou deixar. Tenho, Não, e para o pessoal que vai assistir não tem o número ou apenas o LinkedIn? Não, nós temos um número de suporte mesmo. Pode dar mesmo esse número, é solitário. Ok. É para o pessoal poder aderir e acredito que vai ter muita gente a aderir sim aos serviços. Ok. É o 952 Uhum. 572 553. Pode falar mais uma vez? 952 572 553. Ok. Então, pessoal, acredito que conseguiram anotar o número, esse é o número de suporte. Qualquer coisa, podem mandar mensagem ou podem simplesmente ligar para ter mais informações. Mais uma vez, pessoal, obrigado e espero vocês até o próximo programa.